Esse despacho inicial vai ter basicamente dois conteúdos. O primeiro, o juiz manda citar o executado para pagar o débito em 3 dias. Portanto, o despacho inicial vai mandar citar o réu para pagar o débito em 3 dias. Por isso que a gente falou lá quando falou da petição inicial, que o processo de execução é um processo que não tem intrinsecamente nenhum mecanismo de defesa. Porque vejam, ele não é citado para contestar, para impugnar, para apresentar razões. Ele é citado para pagar. O ato que se espera de um devedor executado é o pagamento. É óbvio que ele pode eventualmente opor algumas defesas ou opor alguns mecanismos análogos à defesa, sobretudo embargos do devedor. Mas no processo de execução, intrinsecamente considerado, o ato que se espera do executado é o pagamento. Então, o despacho dará essa citação para que o executado pague em 3 dias. E também já fixará de imediato os honorários devidos que serão acrescidos a esse pagamento. O artigo, portanto, 827 diz: ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10%. Há, portanto, uma fixação taxativa. Os honorários serão inicialmente fixados em 10%, a serem pagos pelo executado junto com aquele crédito do credor. Portanto, soma-se ao valor do débito esses 10%. Nesses 3 dias, portanto, nasce para o executado 2 condutas possíveis. Ou seja, a partir do pagamento nasce para o executado, a partir da citação, nasce para o executado 2 possibilidades. Pagar em 3 dias, e se ele fizer o pagamento em 3 dias, o parágrafo 1º do artigo 827 diz que, no caso desse pagamento integral, todo o débito acrescido dos 10%, acrescido dos honorários, ele tem um benefício. Os honorários são reduzidos a 5%. Portanto, há um estímulo para o pagamento em 3 dias, que é a redução da verba honorária de 10% para 5%, desde que se faça o pagamento nos 3 dias e que ele seja integral. Esses honorários de 10%, nos termos do parágrafo 2º, ele pode até ser elevado, majorado. Por quê? Se esse processo de execução se demorar demasiadamente, exigindo do advogado grande esforço, grande trabalho, longo trabalho, os honorários podem ser majorados posteriormente. Do mesmo jeito, se os embargos forem opostos e forem rejeitados. Então, esses honorários iniciais de 10% são iniciais e servem para esse cálculo de pagamento. Mas se eventualmente a execução prosseguir, é possível que no curso da execução os honorários sejam aumentados para até 20%, que é aquele patamar que nós temos lá no começo do código, artigos 80 e 70 e 80, 81, 82, por aí. Portanto, a primeira alternativa é o pagamento. Se não houver pagamento, portanto, se o devedor não fizer o pagamento, ele vai se sujeitar, a partir daí, a uma série de consequências danosas que decorrem do não pagamento, especialmente a penhora dos bens que haverá daqui para frente. Antes de falar propriamente da penhora, eu quero lembrar a vocês que o artigo 828, que nós falamos na aula passada sobre fraude a credor, fraude à execução, o 828 diz: o exequente poderá obter certidão do ajuizamento da execução para averbar nos registros públicos. Lembram? O exequente, então, logo ajuiza a execução, ele tem a possibilidade de levar esse ajuizamento para dar conhecimento erga omnes através da averbação no registro público, com a função de afastar eventual boa-fé de terceiro. Portanto, ele já identifica que aquele devedor tem problemas de crédito e, portanto, pode ser perigoso adquirir patrimônio desse devedor, colocando eventualmente o terceiro adquirente numa situação de má-fé presumida, e então esse registro, essa averbação, tem essa finalidade. Tá bom? Voltamos.